A chuva tinha começado de repente, como se o céu do Rio de Janeiro tivesse rasgado por dentro, no alto do mirante Dona Marta, onde o vento sempre parecia guardar segredos. Um brilho estranho surgiu entre as árvores, uma luz dourada, suave, como se alguém acendesse uma lanterna antiga no meio do nada. Lia, fotógrafa documental e carioca da Zona Norte, tinha subido um morro naquela noite para registrar a tempestade para um projeto sobre o clima do Rio. E foi ali, molhada, cansada e segurando a câmera contra o peito, que ela viu a luz pulsar pela primeira vez. Ela pensou que fosse reflexo de algum carro perdido na estrada estreita, mas não, havia motor-buzina. Barulho. Nada? Que isso? Murmurou, limpando a lente com a manga encharcada. A luz piscou de novo, e dessa vez, ela percebeu uma silhueta humana no meio do clarão. O coração dela acelerou. Lia deu 3 passos para trás, mas escorregou na lama e caiu sentada. A câmera balançou no pescoço. Antes que ela pudesse tentar se levantar, a figura correu em sua direção. Ei, você está bem? Disse uma voz masculina. A luz desapareceu no mesmo segundo em que ele se aproximou. Lia piscou, tentando focar. O homem se ajoelhou ao lado dela e estendeu a mão. Alto, pele dourada pela chuva, olhos absurdamente verdes, verdes como as manhãs claras da Praia Vermelha. Ele usava uma capa preta leve, encharcada da tempestade. Havia algo antigo nele, um tipo de elegância que não combinava com a noite caótica. Eu acho que torci o tornozelo. Ela sussurrou. Calma, respira, eu te ajudo. Ele tomou o braço dela com cuidado, levantando-a devagar. Obrigada, ela murmurou. Caio, prazer, disse ele, com um sorriso pequeno, e naquele instante uma explosão de trovão iluminou tudo e revelou algo atrás de Caio que fez Lia prender a respiração. A luz dourada tinha voltado. Mas agora não era apenas luz. Era uma forma alongada, como um facho que procurava alguém, como se tivesse consciência própria. Ela piscou de novo, nervosa. Você viu isso? Lia perguntou, apontando. Caio olhou por cima do ombro e congelou. Mas ao contrário dela, ele não pareceu assustado. Pelo contrário, parecia preocupado. A gente precisa sair daqui, ele disse, segurando a mão dela com força inesperada. Agora, mas o que é aquilo? Não olha para a luz. Só vem. Ele a puxou para o carro estacionado a alguns metros dali. Um carro escuro, simples, sem nada chamativo. Assim que entrou, Lia sentiu um arrepio na nuca, como se estivesse sendo observada. Caio bateu a porta do motorista, ligou o carro e arrancou. A luz dourada se espalhou atrás deles como uma neblina viva. Caio, o que é isso? Ela repetiu, quase sem voz. Ele respirou fundo, sem tirar os olhos da estrada. Só me promete que não vai contar a ninguém o que viu aqui hoje. Como assim? É claro que eu vou contar. Eu sou fotógrafa. Isso é? Promete. A voz dele saiu baixa, mas firme. Um pedido ou um aviso. Tá, eu prometo. Mas me diz o que é? Ele não respondeu. Apenas acelerou. Quando finalmente pararam em Botafogo, a chuva já começava a diminuir. Lia respirou fundo. Eu preciso entender, ela disse. Caio tirou o cinto devagar, como se carregasse um peso maior do que a tempestade lá fora. Aquilo não deveria existir aqui. Mas existe, sim,
E agora você viu. Lia sentiu um arrepio percorrer toda a sua coluna. E o que isso significa? Os olhos verdes dele, lindos, intensos, misteriosos, se encontraram com os dela. Significa que sua vida acabou de mudar, Lia. E que eu vou ter que te proteger. A chuva parou. O silêncio caiu entre os dois. E a cidade do rio, tão viva e barulhenta, pareceu prender a respiração junto com eles. Se você está amando essa história, curta, comente e siga para receber a parte 2. Seu apoio me ajuda a continuar criando capítulos cada vez mais emocionantes. A chuva tinha começado de repente, como se o céu do Rio de Janeiro tivesse rasgado por dentro, no alto do mirante Dona Marta, onde o vento sempre parecia guardar segredos. Um brilho estranho surgiu entre as árvores. Era uma luz dourada, suave, como se alguém acendesse uma lanterna antiga, no meio do nada. Lia, fotógrafa documental e carioca da Zona Norte, tinha subido o morro naquela noite para registrar a tempestade para um projeto sobre o clima do rio. E foi ali, molhada, cansada e segurando a câmera contra o peito, que ela viu a luz pulsar pela primeira vez. Ela pensou que fosse o reflexo de algum carro perdido na estrada estreita, mas não havia motor, buzina, barulho, nada. Que isso? Ela murmurou, limpando a lente com a manga encharcada da blusa. A luz piscou de novo, e dessa vez ela percebeu uma silhueta humana no meio do clarão. O coração dela acelerou. Lia deu 3 passos para trás, mas escorregou na lama e caiu sentada, a câmera balançando no pescoço. Antes que ela pudesse tentar se levantar, a figura correu em sua direção. Ei! Você está bem? Disse uma voz masculina. A luz desapareceu no mesmo segundo em que ele se aproximou. Lia piscou, tentando focar. O homem se ajoelhou ao lado dela e estendeu a mão. Ele era alto, de pele dourada pela chuva, com olhos absurdamente verdes. Verdes como as manhãs claras da Praia Vermelha. Ele usava uma capa preta leve, encharcada pela tempestade. E havia algo antigo nele. Um tipo de elegância que não combinava com a noite caótica. Eu acho que torci o tornozelo, ela sussurrou. A dor começando a pulsar. Calma, respira. Eu te ajudo. Ele tomou o braço dela com cuidado, levantando-a devagar. A força dele era gentil, mas firme. Obrigada, ela murmurou, apoiando-se nele. Caio. Prazer, disse ele, com um sorriso pequeno, que contrastava com a seriedade da situação. E naquele instante, uma explosão de trovão iluminou tudo. O clarão revelou algo atrás de Caio, que fez Lia prender a respiração. A luz dourada tinha voltado, mas agora não era apenas luz, era uma forma alongada, como um facho que procurava alguém, movendo-se com uma intenção assustadora, como se tivesse consciência própria. Ela piscou de novo, nervosa, tentando entender o que via. Você viu isso? Lia perguntou, apontando com a mão trêmula. Caio olhou por cima do ombro e congelou, mas ao contrário dela, ele não pareceu assustado. Pelo contrário, ele parecia preocupado, uma preocupação profunda e familiar, como se ele já conhecesse aquele perigo. A gente precisa sair daqui, ele disse, segurando a mão dela com uma força inesperada. Agora. Mas o que é aquilo? Ela insistiu, tentando olhar de novo. Não olha para a luz, só vem. Ele a puxou para o carro estacionado a alguns metros dali. Um carro escuro, simples,
sem nada chamativo. Assim que entrou, Lia sentiu um arrepio na nuca, a sensação inconfundível de estar sendo observada por algo que ela não compreendia. Caio bateu a porta do motorista, ligou o carro e arrancou com uma urgência que a deixou ainda mais apreensiva. Pelo retrovisor, ela viu a luz dourada se espalhar atrás deles como uma neblina viva, perseguindo-os pela estrada sinuosa. Caio, o que é isso? Ela repetiu, quase sem voz. O medo, tomando conta dela. Ele respirou fundo, sem tirar os olhos da estrada molhada. Só me promete que não vai contar a ninguém o que viu aqui hoje. A exigência dela a pegou de surpresa. Como assim? É claro que eu vou contar. Eu sou fotógrafa. Isso é, ele a interrompeu. Promete? A voz dele saiu baixa, mas firme. Era um pedido ou um aviso. Ela hesitou, olhando para o rosto sério dele. Tá, eu prometo. Mas me diz o que é. Ele não respondeu, apenas acelerou, deixando o mirante e sua luz misteriosa para trás, quando finalmente pararam em uma rua tranquila de Botafogo. A chuva já começava a diminuir, e o som da cidade voltava a preencher o silêncio tenso dentro do carro. Lia respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Eu preciso entender, ela disse, virando-se para ele. Caio tirou o cinto devagar, como se carregasse um peso maior do que a tempestade lá fora. Ele olhou para ela, e a intensidade em seus olhos era quase palpável. Aquilo não deveria existir aqui, mas existe, ela retrucou. Sim. E agora você viu? Lia sentiu um arrepio percorrer toda a sua coluna. A promessa que ela fez, de repente, pareceu muito mais séria. E o que isso significa? Ela perguntou, a voz mal saindo. Os olhos verdes dele, lindos, intensos, misteriosos, se encontraram com os dela. Ele fez uma pausa antes de responder, e a cidade lá fora pareceu prender a respiração junto com ela. Significa que sua vida acabou de mudar, Lia, e que eu vou ter que te proteger. A chuva parou. O silêncio caiu entre os dois, pesado e cheio de perguntas. E a cidade do Rio, tão viva e barulhenta, pareceu esperar, em suspense, pelo que viria a seguir. Se você está amando essa história, curta, comente e siga para receber a parte 2. Seu apoio me ajuda a continuar criando capítulos cada vez mais emocionantes. A noite seguinte chegou com um silêncio estranho, como se a cidade inteira tivesse prendido a respiração. Lia não sabia exatamente por que estava tão inquieta. Era como se o ar estivesse mais pesado, carregado de algo que ela ainda não entendia completamente. Depois de descer do carro de Caio na Glória, ela caminhou até o metrô, com a sensação persistente de que alguém ou alguma coisa a observava. No dia seguinte, acordou cedo, antes mesmo do despertador. O sol filtrava pelas frestas da cortina, criando listras de luz no chão do quarto. A primeira coisa que fez foi pegar a câmera na mesa de cabeceira e ligá-la, como se tivesse esperança de encontrar nas fotos um fragmento que explicasse a sensação estranha de que a cidade sussurrava. Mas não havia nada de anormal. Nenhum facho dourado, nenhuma distorção, nenhuma memória escapando pelas bordas da imagem, só o que ela mesma tinha fotografado. Mar, céu, rostos, ruas, chuva. Por que você não aparece agora? Murmurou para o silêncio, como se falasse com a luz que vira no mirante. Sua mente parecia puxada
por algo que ela não conseguia resistir. Uma necessidade urgente de voltar a casa em Santa Teresa, como se a história que começara a se revelar tivesse fincado raízes dentro dela. No horário combinado, ela pegou o bonde lotado de turistas, moradores e curiosos. O barulho familiar do ferro raspando nos trilhos a trouxe para uma realidade um pouco mais palpável, mas ao mesmo tempo parecia conduzi-la para mais perto do inexplicável. O vento batia no rosto, trazendo o cheiro de terra molhada misturado com café vindo das janelas das casas. O rio tinha seus jeitos próprios de falar, e naquele dia parecia falar diretamente com ela. Quando desceu uma estação, antes novamente, encontrou Caio já esperando. Ele usava a mesma camisa preta da noite anterior, mas o semblante parecia mais tenso, como se tivesse dormido pouco, ou não tivesse dormido nada. Você veio, ele disse, com um sorriso contido. A cidade me puxou, ela respondeu, meio brincando, meio séria. A casa também, ele murmurou, virando-se em direção ao portão. Eles caminharam lado a lado por entre as árvores, e Lia notou que o barulho da cidade desaparecia mais rápido do que na noite anterior. Era como se o terreno tivesse um campo próprio, absorvendo sons que deveriam atravessá-lo. Ao entrar na sala novamente, ela sentiu uma onda suave percorrer seus braços. O cheiro familiar de madeira antiga e flor adocicada se espalhou pelo ar novamente. Hoje, disse Caio posicionando-se perto da mesa onde a caixa descansava. A gente vai chegar mais perto da memória. Lia respirou fundo. Era fascinante e assustador em igual medida. Ela pode fazer alguma coisa comigo? Perguntou. Não, se você confiar em mim, respondeu Caio, encarando-a nos olhos. Era uma frase simples, mas carregada de peso. Confiar nele significava abrir mão de tentar controlar o que ia sentir. Permitir que emoções, que talvez nem fossem suas, atravessassem sua pele. E, ainda assim, uma parte dela queria isso. Queria entender, queria sentir. Estou pronta, disse. Finalmente, Caio tirou do bolso uma pequena chave prateada, com símbolos gravados. Parecia antiga, mas não velha, como se tivesse sido passada de mão em mão durante gerações, sempre com o mesmo brilho. A caixa nunca se abre completamente, ele explicou. Não é um objeto físico comum. Ela só permite revelar o que a pessoa que está aqui é capaz de suportar. Ele encaixou a chave na fechadura, mas não girou ainda. Antes de abrir, disse, olhando-a novamente: preciso que você saiba que quando a memória se mostra, ela não é uma cena linear. Não é como assistir a um filme. Ela vem em fragmentos, emoções, imagens desconexas, às vezes até sensações físicas. Lia engoliu seco. E dói? Perguntou. Às vezes, porque memórias de amor interrompido sempre carregam dor. Lia pensou nas noites que passou acordada, pensando em amores que não deram certo, em laços que nunca se amarraram, em despedidas que nunca aconteceram formalmente, só se dissolveram no tempo. Pensou no que Caio dissera, que a luz conectava pessoas com feridas parecidas. Eu aguento, disse. Ele girou a chave. Um estalo seco ecoou pela sala, como se a madeira tivesse respirado fundo. A tampa da caixa se levantou 1 centímetro. Não mais que isso, mas foi o suficiente para algo escapar. Uma lâmina de luz dourada, fina como a linha do horizonte, mas vibrante como se tivesse vida própria. A luz subiu lentamente,
tremulando no ar como uma chama que não queima. Lia sentiu o peito apertar. Não fisicamente, mas emocionalmente, como se algo muito antigo tivesse sido despertado dentro dela. Não tenta tocar, disse Caio, com a voz baixa, mas firme. Ela nem conseguiria, se tivesse tentado. Seus dedos tremiam levemente, e o ar parecia mais frio, apesar do brilho quente da luz. A lâmina se expandiu, ganhando forma, como se estivesse tentando se lembrar de algo que foi um dia. Lia sentiu um arrepio subir da base da coluna até a nuca. Então, de repente, imagens começaram a pulsar dentro dela. Não eram visões claras. Eram flashes. Pedaços de uma história. Um par de mãos entrelaçadas, correndo pela beira de um rio, em outra época. Uma mulher rindo com o rosto parcialmente iluminado por um lampião. Um homem olhando para ela, como se o mundo inteiro coubesse naquele olhar. Uma despedida corrida, em meio à tempestade. E um último toque, um toque desesperado, que pareceu ecoar não só na memória, mas no corpo de Lia. Ela levou a mão ao peito. Eu sinto, ela murmurou, sem palavras completas. Deixa vir, disse Caio, se aproximando apenas o suficiente para que ela soubesse que não estava sozinha. A luz se contorceu de novo, e dessa vez Lia ouviu um som. Não uma voz clara, mas uma vibração que parecia dizer adeus. E, ao mesmo tempo, parecia pedir para não ser esquecida. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. E ela não sabia se era sua ou da memória. Foi aqui. Ela sussurrou. Essa despedida foi aqui. Nessa casa. Caio pareceu surpreso. Por um instante, você conseguiu perceber isso tão rápido. Eu senti o chão tremer, disse ela, olhando para os próprios pés. Como se a história tivesse acontecido exatamente onde estou pisando agora. A luz dourada começou a diminuir, recolhendo-se dentro da caixa, como se estivesse ficando cansada. Caio colocou a mão sobre a tampa e, com cuidado, fechou-a completamente. O brilho desapareceu quase no mesmo segundo. O silêncio que se seguiu não era vazio, era cheio de algo denso, quase palpável, uma conexão. Talvez. Lia respirou fundo, tentando equilibrar as emoções que borbulhavam dentro dela. Quem eram eles? Perguntou, finalmente. Não sei tudo, disse Caio sentando-se na cadeira ao lado. As memórias antigas são mais fragmentadas, mas pelo que meu avô dizia, eram duas pessoas que se amavam profundamente, mas que nunca puderam ficar juntas. E essa casa foi o último lugar onde se encontraram antes de serem separados. Lia pensou na sensação de perda que sentiu quando a luz se contorceu. Era intensa demais para ser apenas imaginação. E por que essa memória se conecta comigo? Insistiu. Caio hesitou antes de responder. Porque você também tem algo inacabado, algo que ainda não encontrou seu lugar. A frase caiu entre os dois como uma verdade que ninguém queria admitir em voz alta. Lia se levantou, caminhando até uma das janelas. Lá fora, o céu começava a ficar dourado pelo pôr do sol. A cidade inteira parecia respirar de um jeito diferente. Caio, você também sente isso? Perguntou sem virar. Ele demorou um pouco. Sinto, mas não como você. Uma pausa. Em você, a memória desperta. Em mim. Ela pesa. Ela se virou lentamente. E por que você carrega isso sozinho? Porque alguém precisa, respondeu. Mas eu nunca imaginei que a casa ia escolher outra pessoa para dividir isso. Lia deu um passo,
na direção dele. Eu não escolhi a casa, mas talvez a casa tenha me escolhido por um motivo. Os olhos dele encontraram os dela, com algo entre medo e esperança. E você não tem medo? Ele perguntou. Tenho, respondeu, sincera, mas não de sentir, de não entender, de não ter tempo suficiente para descobrir o que a cidade está tentando mostrar. Caio ficou em silêncio por alguns segundos, como se absorvesse cada palavra. Então, ele disse, levantando-se devagar, amanhã a gente abre a caixa de novo e tenta ir mais fundo. Lia respirou fundo, sentindo algo dentro dela se firmar, quase como um chamado. Amanhã, repetiu. Eles ficaram ali, observando o pôr do sol tingir a sala de um dourado suave, como se a memória estivesse em toda parte, mesmo com a caixa fechada. E pela primeira vez, desde que conhecera Caio, Lia percebeu que não era só a história da cidade que estava se revelando ali. Talvez fosse a dela também. Comente, quero ver o próximo capítulo, e compartilhe para continuar essa jornada de amor e mistério pelo rio. Obrigado por assistir e até a próxima. O dia seguinte amanheceu abafado, com aquele calor típico do rio que parece nascer junto com o sol. Lia acordou com a sensação de que tinha sonhado a noite inteira com luzes, passos, risos e despedidas. Mas, ao tentar lembrar, tudo se desmanchava como fumaça. Era como se as memórias que vira no dia anterior tivessem invadido não só a sala, mas seu sono, seus pensamentos, seu corpo inteiro. Ela tomou um banho devagar, tentando diminuir o peso emocional que trazia no peito desde a primeira vez que abriu a caixa. Mas a água quente só intensificou uma sensação estranha, como se estivesse se preparando para algo que mudaria sua vida para sempre. Quando pegou o metrô para Lapa e depois subiu para Santa Teresa, percebeu que estava mais nervosa do que antes. A cidade parecia sussurrar em cada esquina. O vento parecia carregar histórias. Até os bondes pareciam atravessar os trilhos com um ritmo diferente, em sincronia com seu coração. Ao se aproximar da casa, viu Caio no mesmo lugar de sempre, perto do portão, mas, dessa vez, ele parecia mais sério, quase sombrio. Havia uma sombra nos olhos dele, que Lia não tinha visto antes. Você dormiu? Ela perguntou, tentando quebrar o clima. Dorme o suficiente, respondeu ele, sem convencer nem a si mesmo. Aconteceu alguma coisa. Ele respirou fundo. A casa ficou inquieta depois que você foi embora, como se a memória tivesse percebido que você quer entender. E, quando ela percebe, ela começa a chamar. Lia franziu o senho. Me chamar como? Pelos seus sonhos, pelos seus sentidos, pelo que você sente quando acorda. Ela congelou. Você está dizendo que ela entrou nos meus sonhos? Entrou porque você abriu a porta, respondeu Caio, olhando diretamente para ela. E porque a cidade decidiu que você é necessária. Lia engoliu seco e seguiu ao lado dele até a sala. O cheiro da casa estava diferente, mais doce, mais quente, como se tivesse sido arejada por emoções. A caixa estava sobre a mesa, exatamente no mesmo lugar. Hoje, disse Caio, enquanto tocava a superfície de madeira, a memória pode mostrar mais, talvez até revelar rostos, palavras ou sentimentos mais claros. Lia respirou fundo. E você? Está pronto?
O silêncio dele foi resposta suficiente quando Caio colocou a chave na caixa novamente. Lia sentiu algo percorrendo seu corpo de forma tão intensa que precisou segurar a borda da mesa para não perder o equilíbrio. O ar parecia vibrar antes mesmo da caixa abrir. A tampa se levantou um pouco, e desta vez, a luz não saiu fina como no dia anterior. Ela explodiu em faíscas douradas, espalhando partículas pelo ar que pareciam dançar ao redor deles. Lia levou a mão à boca. Está mais forte. Muito mais forte, disse Caio, dando um passo à frente como se a estivesse protegendo mesmo sem encostar. A luz começou a girar, criando um movimento circular, como se estivesse tentando formar um olho ou uma ranela. O ar vibrou, e de repente, imagens começaram a se projetar no espaço. Mas não eram imagens claras, eram lembranças quebradas, pedaços de algo esquecido. Desta vez, Lia viu uma mulher correndo por uma rua de paralelepípedos, segurando um vestido claro. Um homem desesperado tentando alcançá-la, esbarrando em pessoas que não o viam. Um portão de ferro antigo, parecido demais com o da própria casa de Caio. Um beijo interrompido pela chegada de alguém. Duas mãos que se soltavam pela segunda vez. Uma tempestade forte, cortando o céu. E um sussurro: volta para mim. Lia sentiu o corpo inteiro tremer. Uma dor profunda atravessou seu peito como se fosse sua própria história. Ela levou as mãos ao rosto. Eles se amavam, ela murmurou, mas foram separados à força. Caio observava tudo com o maxilar tenso. Isso confirma o que meu avô sempre dizia. Essa memória é um amor quebrado, uma despedida interrompida, uma história que nunca chegou ao fim. A luz se intensificou e, pela primeira vez, assumiu uma forma mais nítida, um contorno humano, ainda impreciso, mas reconhecível. Começou a se delinear. Parecia oscilar entre duas silhuetas, como se fossem dois corpos tentando existir juntos, duas memórias fundidas, tentando se separar. O coração de Lia batia rápido demais. Caio, isso é perigoso? Ela perguntou. Não é perigoso fisicamente, disse ele. Lentamente. Mas emocionalmente. Pode te puxar para dentro. Pode te fazer sentir o que eles sentiram. Pode te fazer reviver a dor deles como se fosse sua. Já estou sentindo. Ele se virou para ela, preocupado. Quanto? Ela respirou como se estivesse subindo uma ladeira íngreme. Como se eu tivesse perdido algo que era meu. Como se parte da minha vida estivesse faltando e eu não soubesse qual. Como se alguém tivesse sido arrancado de mim antes do tempo. Caio fechou a caixa imediatamente. A luz se apagou num sopro. Lia arfou, se apoiando na mesa. Por quê? Por que você fechou? Porque estava te pegando. A memória estava te puxando mais rápido do que deveria. E se ela te pega rápido demais, pode confundir suas emoções com as dela e você pode começar a achar que está vivendo uma história que não é sua. Lia ficou em silêncio por alguns segundos, recuperando a respiração. Mas talvez eu precise sentir, disse ela, quando conseguiu falar. Talvez eu precise ir até o fim disso. Caio caminhou até ela e a encarou. Sério? E você está preparada para perder mais um pedaço de você? As palavras o atingiram como um golpe. Lia ergueu o rosto e, mesmo com os olhos marejados, havia firmeza ali. Não posso ter medo de algo que já está me chamando. Não posso fugir de uma história que já me escolheu. Caio
Passou a mão pelos cabelos claramente dividido. Você não entende, murmurou. A casa nunca escolheu alguém tão rápido. Nunca chamou alguém com essa intensidade. Você abriu a caixa 2 dias e já viu o que eu demorei meses para ver. Isso é perigoso demais. Por que você acha que ela me chamou? Porque você tem algo que a memória reconhece, disse ele, quase num sussurro. E o que seria? Ele hesitou, mas disse: amor preso, amor interrompido, amor que nunca conseguiu existir, amor que ficou sem fim. Os olhos de Lia tremeram. Caio. Ela começou, mas foi interrompida. Um estrondo ecoou no andar de cima, como se uma porta tivesse batido com força. Os dois se viraram ao mesmo tempo. Tem alguém aqui? Lia perguntou, a voz baixa. Alguém. Não, disse Caio, mas alguma coisa. Sim. Ele se aproximou da escada. O corredor estava mais escuro do que deveria. A lâmpada acesa oscilava como se algo estivesse interferindo na energia. A memória está inquieta, disse Caio, sem tirar os olhos do topo da escada. Ela está tentando revelar mais. Está tentando falar. Está um novo estrondo, mais forte, como se algo tivesse sido arrastado. Descendo. Descendo. Lia deu um passo para trás. Mas Caio estendeu a mão, como se dissesse: fica comigo. Ela ficou. Os passos, ou ecos, chegaram até a metade da escada. E então pararam. O silêncio se tornou quase físico, até que, muito baixinho, Lia ouviu. Não acabou. Ela congelou. Você ouviu? Perguntou, a voz quase quebrada. Ouvi, disse Caio. E isso significa que a história deles está prestes a se reabrir, e você está no centro dela. Lia não sabia se sentia medo, coragem, dor ou curiosidade. Talvez sentisse tudo ao mesmo tempo. Mas, no meio do caos, havia uma certeza. Caio, disse ela, com a voz firme, eu vou abrir essa caixa amanhã de novo. Com você ou sem você. Ele a encarou, como se um destino tivesse sido selado ali. Comigo, disse, finalmente. Sempre comigo. E quando os dois ficaram em silêncio, a casa pareceu ouvir. E aceitar. Se essa parte te deixou arrepiada, comente quero mais, curta e compartilhe, para continuar a história. A luz dourada diminuía aos poucos, como se estivesse exausta, depois de revelar algo que guardara por tempo demais. Lia respirava com dificuldade, o coração acelerado, tentando assimilar o que acabara de ver. O rosto do homem da memória, a expressão, os olhos verdes. Era Caio, ou alguém tão parecido com ele que a diferença se tornava irrelevante. Ela sentiu o chão vacilar. Caio, isso não é possível, ela murmurou, recuando um passo. Ele passou a mão pelo rosto, completamente abalado. Eu nunca vi isso antes. Nunca. A memória sempre escondia o rosto dele. Meu avô dizia que era porque o guardião não podia se envolver demais com a história, que havia um limite. Mas agora ela mostrou, disse Lia, com a voz trêmula. Mostrou porque você faz parte disso. A caixa vibrou levemente, como se confirmasse. Caio olhou para a luz ainda pulsando dentro da madeira. Se isso for verdade, disse ele, em voz baixa, então a história deles nunca terminou, porque ela precisava ser refeita. Lia sentiu um arrepio. Refeita por quem? Ele encontrou os olhos dela. Por nós.
O silêncio entre os dois foi tão intenso que parecia preencher cada parede da sala. A casa inteira parecia escutar. Isso não faz sentido, disse Lia, tentando respirar fundo. Como podemos ser eles, às vezes, a cidade guarda ecos, disse Caio, lentamente. Histórias que se repetem porque ficaram incompletas, círculos que não se fecharam, amores que não tiveram despedida. E você acha que somos um eco? Acho que somos o que restou, respondeu ele. Os pedaços que voltaram para tentar terminar o que não foi terminado. A luz diminuiu até sumir completamente. A casa ficou silenciosa. Parecia esperar. Lia sentou-se devagar no sofá, levando a mão ao peito. O impacto da revelação ainda pulsava dentro dela. Caio, no sonho que tive, a mulher, a que parecia comigo, ela dizia que não queria que acabasse assim. E o homem prometia voltar. E o homem falhou, completou Caio. Não conseguiu voltar a tempo. Uma dor profunda atravessou o olhar dele, como se fosse memória, não dedução. Você lembra disso? Perguntou Lia, surpresa. Ele hesitou. Não lembro. Mas sinto. Aqui. Ele tocou o centro do peito. Como se já tivesse vivido essa dor. Como se já tivesse perdido alguém que não devia ter perdido. Lia se aproximou um pouco. E eu sinto como se já tivesse sido arrancada de alguém. Os dois ficaram ali, tão próximos que a respiração de um alcançava o outro. A caça rangrei, como se respirasse junto. O que fazemos agora? Perguntou Lia. Caio olhou para a caixa, depois para ela. Agora, a memória quer que a gente vá até o fim. Ele respirou fundo. A cidade quer que a gente entre no quarto trancado. Lia ficou tensa. O quarto no corredor. Ele assentiu. Aquele é o quarto onde a história terminou. E nunca foi encerrada. Lia sentiu um frio na espinha. E por que nunca entramos? Porque o guardião só pode abrir aquela porta quando a memória estiver forte o suficiente para revelar a verdade. Ele olhou para as mãos. E ela nunca esteve tão forte quanto hoje. Lia ficou de pé. Então vamos. Ele a olhou com surpresa. Agora, ela repetiu. Se estamos presos nessa história, não vou dormir enquanto não entender por quê. Caio respirou fundo, enxugou o suor frio da testa e caminhou até a escada. A madeira rangia com cada passo. Lia o seguiu, sentindo uma mistura de medo, ansiedade e destino. O corredor estava mais escuro do que nunca. A lâmpada piscava fraco. A porta no final parecia mais alta, mais imponente, como se tivesse crescido na escuridão. Essa porta, disse Caio, só abre quando os dois que carregam a memória estão juntos. Lia engoliu seco. Então abra. Ele colocou a mão na maçaneta. Nada aconteceu. Falta você, disse ele olhando para trás. Lia se aproximou. Sua mão tremeu ao tocar a maçaneta fria. No instante em que os dedos dos dois se encostaram, a porta tremeu. Um estrondo ecoou pelo corredor. A madeira vibrou. A luz piscou. A casa inteira pareceu prender o ar e então a fechadura girou. A porta se abriu. O quarto estava completamente intacto, como se tivesse sido preservado por 100 anos. Um cheiro de flor antiga e livros velhos dominava o ar. A cama de ferro, o tapete desbotado, a penteadeira com o espelho manchado, tudo intacto demais. Lia deu um passo, e então viu, sobre a cama, dobrado com cuidado extremo,
havia um véu de noiva antigo, e no espelho da penteadeira, por um segundo, apenas, ela viu o reflexo da mulher da memória. E o reflexo sorriu. Lia recuou, assustada. Caio, ela está aqui? Ele olhou para o espelho, mas nada viu. Ela está te reconhecendo, disse ele, com voz baixa, porque você é a continuação dela. Você é o que ela não pôde ser. Eu não quero ser uma sombra, disse Lia, com a voz trêmula. Eu quero ser eu. Então finalize a história dela, respondeu Caio. E poderá viver a sua. Lia respirou fundo. O que aconteceu com ela? Caio se aproximou da cama. Ela estava fugindo para encontrar o homem que amava, mas foi capturada antes de chegar ao portão. Ele tentou salvá-la, mas chegou tarde demais. A memória nunca mostrou o fim. Até agora, Lia tocou o véu. E a verdade veio. Um impacto emocional tão forte que ela caiu de joelhos. A história voltou inteira. Ela era prometida a outro homem. Amava Caio, ou o homem que tinha o rosto dele. Tentaram fugir. Foram descobertos. Ela foi levada. Ele apanhou. Ela morreu naquela mesma noite. Sem despedida, sem reencontro, sem final. E a última coisa que sentiu foi: eu volto para você, nem que seja como outra. Quando Lia abriu os olhos, estava chorando. Caio a amparou. Agora você sabe, disse ele. A memória não era só dor. Era promessa. Os dois se entreolharam, e o silêncio entre eles era mais íntimo que qualquer toque. Caio, sussurrou ela, se isso é um reencontro, o que significa para nós? Ele segurou seu rosto com delicadeza. Significa que desta vez a história só acaba se você quiser acabar. E Lia, pela primeira vez, sentiu que não estava revivendo o passado, estava criando o futuro. A porta do quarto se fechou sozinha atrás deles. Mas, diferente de antes, não havia mais medo ali. A casa, que antes parecia respirar com tensão, agora parecia tranquila. Tranquila, como se tivesse esperado décadas por aquele momento. Lia e Caio estavam lado a lado, diante do espelho onde a mulher da memória havia sorrido. O que fazemos agora? Perguntou Lia, enxugando as lágrimas. Agora, encerramos, disse Caio. A história dela só termina quando você aceitar que não é ela, e ao mesmo tempo honrar o que ela perdeu. E como faço isso? Ele respirou fundo, tocando a caixa. Pela primeira vez, sem medo, Lia desceu as escadas com ele. A sala estava iluminada, apenas pela luz de candeeiros antigos, como se a própria casa estivesse preparando uma despedida. A caixa brilhava suavemente. Está pronta? Perguntou Caio. Lia assentiu. Ele abriu a tampa. A luz dourada saiu calma. Desta vez, não era explosiva, nem dolorosa. Era quente, suave, quase acolhedora. A luz girou ao redor de Lia, envolvendo-a como um abraço. E então, uma voz sussurrou dentro dela. Obrigada por me deixar ir. Lia sorriu através das lágrimas. A luz diminuiu, recolheu-se e entrou na caixa, que se fechou sozinha. O silêncio tomou a sala, mas não era um silêncio pesado. Era paz. Caio sentou-se ao lado dela. Acabou, disse ele. Lia olhou para a caixa, depois para ele. E nós? A voz dela saiu baixa. O que somos agora? Sem a história deles nos empurrando? Caio
aproximou-se lentamente. Agora, somos o que escolhermos ser. Ele tocou a mão dela. Pela primeira vez, sem passado prendendo. Pela primeira vez, livres. Lia sorriu. Um sorriso verdadeiro, tranquilo, novo. A casa suspirou, como quem fecha um livro, e o amanhecer começou a nascer pelas janelas. Um novo dia, uma nova história, um amor que desta vez não precisava fugir, nem se esconder, nem se repetir, apenas existir, porque a memória, enfim, estava em paz. E o futuro era deles. A porta do quarto se fechou sozinha atrás deles, com um clique suave que ecoou no corredor agora silencioso. Mas, diferente de todas as outras vezes que um som inesperado quebrava o silêncio naquela casa, não havia mais medo ali. A atmosfera, que antes parecia densa, carregada, respirando uma tensão que se acumulou por décadas, agora estava tranquila. Tranquila, era uma calma, quase palpável. Como se a própria estrutura de madeira e pedra da casa estivesse soltando um suspiro de alívio, como se tivesse esperado uma vida inteira por aquele exato momento. Lia e Caio estavam parados lado a lado, imóveis, diante do espelho antigo, com a moldura de prata envelhecida. O mesmo espelho onde a imagem da mulher da memória, a mulher que ecoava em Lia, havia sorrido para eles, um sorriso que era ao mesmo tempo triste e esperançoso. Lia sentiu uma última lágrima escorrer por seu rosto e a enxugou com as costas da mão. O gesto quase automático. Sua respiração ainda estava um pouco trêmula. Ela olhou para o reflexo deles no espelho. Duas figuras recortadas, contra a penumbra do quarto. O que fazemos agora? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro, carregada com o peso de tudo que haviam passado. Caio, ao seu lado, virou-se para encará-la. Seus olhos eram firmes, mas gentis. Ele não desviou o olhar quando disse: agora, encerramos de vez. A história dela, a história que te assombrou e que nos trouxe até aqui, só vai terminar de verdade quando você aceitar que não é ela, e ao mesmo tempo, quando você honrar o que ela perdeu, a vida que lhe foi tirada. Lia franziu a testa, confusa. Honrar. E como eu faço isso? Como se honra uma dor que não é minha, mas que eu sinto como se fosse? Ele respirou fundo, o som enchendo o silêncio do quarto, tocando a caixa. Mas desta vez será diferente. Baka vai toquelá, pela primeira vez, sem medo, sem a sombra do passado, sem a expectativa da dor. Apenas com a aceitação. A descida pelas escadas foi como uma procissão solene. A casa parecia ter se transformado. A sala de estar, antes um lugar de sombras assustadoras e sussurros indecifráveis, estava iluminada apenas pela luz suave de candeeiros antigos que eles haviam acendido. As chamas dançavam, projetando sombras longas e suaves nas paredes, como se a própria casa estivesse preparando o cenário para uma despedida, um último ato. No centro da sala, sobre a pequena mesa de centro de madeira escura, a caixa de música repousava. Mesmo fechada, ela parecia emitir um brilho suave, quase imperceptível, uma pulsação dourada que vinha de dentro. Era como um coração que finalmente encontrava seu ritmo. Caio parou ao lado da mesa e olhou para Lia. Ele não precisava perguntar em voz alta, mas o fez mesmo assim, sua voz um apoio gentil. Está pronta? Lia olhou para a caixa, depois para ele, e assentiu.
Não havia hesitação em seu gesto. Era uma certeza que vinha de um lugar profundo, uma resolução que ela não sabia que possuía até aquele momento. Com um cuidado quase reverente, Caio estendeu a mão e abriu a tampa. A luz dourada que emergiu da caixa desta vez era completamente diferente. Não foi a explosão ofuscante e dolorosa que eles haviam experimentado antes. Era uma luz quente, suave, quase acolhedora. Ela não explodiu. Ela fluiu. A luz dourada se ergueu no ar e começou a girar lentamente ao redor de Lia, como uma fita de seda etérea. Ela a envolveu sem tocá-la. Um abraço de pura energia e calor. Lia fechou os olhos, não por medo, mas para sentir melhor. E então, no silêncio de sua mente, uma voz sussurrou. Não era uma voz assustadora ou imponente. Era clara, feminina e cheia de uma paz recém-descoberta. Obrigada por me deixar ir. Um sorriso se formou nos lábios de Lia, mesmo enquanto novas lágrimas, desta vez de alívio, escorriam por seu rosto. Ela sentiu como se um peso que carregava nos ombros há anos, talvez uma vida inteira, simplesmente se dissolvesse no ar. A luz dourada pareceu pulsar uma última vez, em reconhecimento, e então começou a diminuir. Ela se recolheu, girando em sentido inverso, voltando para sua origem. Como um gênio retornando para sua lâmpada, a luz entrou suavemente na caixa, que, com um clique quase inaudível, se fechou sozinha. O silêncio que tomou a sala, em seguida, era absoluto, mas não era um silêncio pesado, opressor. Era o silêncio da paz. O silêncio do fim de uma tempestade. O silêncio de uma página virada. Caio se aproximou e sentou-se no sofá, ao lado dela, dando-lhe espaço, mas também oferecendo sua presença silenciosa. Ele esperou até que ela abrisse os olhos e olhasse para ele. Acabou, disse ele, a voz firme, confirmando a realidade daquele momento. Lia olhou para a caixa fechada na mesa. Agora, apenas um objeto bonito e inerte. Depois, olhou para ele, para o rosto dele, iluminado pela luz trêmula dos candeeiros. Uma nova questão, uma nova incerteza, surgiu em meio à paz. E nós, a voz dela saiu baixa, vulnerável. O que somos agora? Sem a história deles, nos empurrando um para o outro. Sem o mistério, nos unindo. O que restou? Caio se aproximou lentamente, diminuindo a distância entre eles no sofá. Ele não disse nada por um momento. Apenas a observou, como se quisesse memorizar a expressão em seu rosto. Agora, ele começou, a voz igualmente baixa. Menos somos o que escolhermos ser. Ele estendeu a mão e tocou a dela, que repousava sobre o joelho. O toque era quente, real, presente. Não havia mais a eletricidade estranha do passado. Apenas o contato de duas pessoas. Pela primeira vez, sem um passado, nos prendendo. Lia olhou para as mãos unidas. E um pequeno sorriso começou a se formar. Pela primeira vez, livres, ela ergueu os olhos para encontrar os dele, e o sorriso se alargou. Era um sorriso verdadeiro, tranquilo, completamente novo. Um sorriso que não carregava nenhuma sombra, nenhuma dor herdada. Era apenas dela. Naquele instante, pareceu que toda a casa suspirou em uníssono. Um som baixo e profundo, como o de um leitor satisfeito, fechando um livro depois de chegar à última página. Pelas grandes janelas da sala, os primeiros raios do amanhecer começaram a pintar o céu de tons de rosa e laranja, cortando a escuridão da noite. Um novo dia estava nascendo, e com ele,
uma nova história. Um amor que, desta vez, não precisava fugir, nem se esconder, nem se repetir em ciclos de dor. Um amor que podia finalmente, simplesmente existir. Porque a memória, o fantasma, a dor, enfim, estava em paz. E o futuro era inteiramente deles. E eles o receberam juntos de os dadas, enquanto a luz do sol inundava a sala, prometendo um começo.